Muitas vezes a gente se depara com documentários que eles são documentários que, por trazerem temas pesados, né, por trazerem temas difíceis, eles acabam se tornando obras muito densas e muito complexas da gente entrar. E aí o documentário ele acaba tendo que se destacar e ser uma coisa muito boa, ser um filme muito bom pra gente conseguir ali passar pela barreira inicial e acabar assistindo a obra. E dentre tantos elogios que eu posso fazer para esse documentário, eu diria que um dos maiores diferenciais de Sugarcane é o teor pessoal com que a obra é abordada, né? O teor pessoal que vai fazer com que essa obra ela tenha um outro nível para trabalhar a sua história. E esse teor pessoal se dá muito ao fato do co-diretor, o Julian Brave Noisecat, ele estar ali, né, na narrativa do filme denunciando vários casos super pesados de violência que aconteceram em internatos segregados, violências que muitas vezes são até violências sexuais, e que ocorreram nesses internatos que tinham como objetivo, nas palavras do filme, lidarem com o problema indígena, ou seja, lidar ali com os povos originários, possivelmente extinguir os povos originários do Canadá. Eram internatos, na sua maioria, tocados pela Igreja Católica, então a gente tem um teor ali que envolve a Igreja Católica, tornando tudo ainda mais delicado, tornando tudo ainda mais difícil. E o Julian Brave Noisecat, ele é filho de um homem que nasceu nesses internatos, né? Nasceu em um desses internatos. E a mãe dele também, então assim, é uma questão, né? A avó do diretor e o pai do diretor, eles passaram pelas violências que o filme vai se debruçar, pelas violências que o filme vai dissecar ali. Então, traz esse teor muito pesado, traz esse teor muito pessoal pro filme. E também tem essa questão de que o próprio, né, o co-diretor, ele tá se expondo, né? Ele tá expondo a si mesmo, ele tá expondo o pai, mas ele tá sempre trabalhando o filme de uma maneira muito cuidadosa. Ele sabe que ele tem um tema muito delicado em mãos, mas ele também sabe que ele tem um tema que é muito necessário. O que faz com que Sugarcane seja esse filme que ele é muito doloroso, ele é muito revoltante, mas ao mesmo tempo ele seja um ótimo documentário para assistir. O Julian Brave Noisecat, ele co-dirige o filme junto com a Emily Cassie, e a dupla de diretores ali faz um trabalho muito legal, muito interessante de investigação, tornando esse filme uma peça que eu acho que ela é muito importante, ela tem o seu fator ali de relevância, por ser um caso que eu acho que não é um caso tão comentado fora dessa comunidade, né, fora da comunidade ali dos povos originários do Canadá. E é claro, quando a gente joga ali para um nível mundial, né, o nível desse filme tá chegando para públicos fora do Canadá, a gente acaba vendo uma história que a gente não tem contato, a gente não conhece de fato, a gente não tá tão inserido naquela realidade, mas ainda assim é uma história muito necessária e que conversa com várias outras questões, com várias outras questões que a gente conhece, como por exemplo, outras séries de abusos que a gente já viu, inclusive muitos deles envolvendo a Igreja Católica. Então é esse filme que ele tem essa questão que eu acho que é um fator muito importante por ser um filme interessante, por ser um filme relevante, né? Tem essa questão de eu aderir uma importância para a obra, mas assim, o trabalho dos diretores ainda é tão interessante que o filme ainda vale por essa questão também, e também pela questão das figuras que ele vai apresentando, né? As pessoas que ele vai ali entrevistando, que ele vai mostrando a algumas pessoas ali no decorrer, que são pessoas muito interessantes de se acompanhar também. O Sugarcane é um filme que ele é muito simpático para o espectador, justamente por causa das pessoas que têm a sua história contada ali, apesar de muitas vezes ser esse filme que ele é muito difícil, ser esse filme que ele é muito doloroso de se assistir, e que por mais que a gente esteja elogiando ele enquanto filme, assim, a gente não queria que esse filme precisasse assistir, né? A questão de trabalhar abusos, trabalhar essas violências, infelizmente aconteceram, e aquela coisa, tipo assim, eu preferia que esse filme não precisasse existir porque não tivesse havido essas violências. Sendo que são violências que são até recentes. Eles falam até essa questão desses internatos. Ainda tinha internato desse nos anos 90. Então, quando a gente para pra pensar que são cerca de 30 anos atrás, sabe, torna tudo isso muito mais difícil, torna tudo isso mais drástico, ao meu ver. Porque a gente não tá falando de uma realidade muito afastada, não, é 50, 100 anos atrás. Não, foi ontem. Na história da humanidade, os casos que a gente está assistindo, esses casos de abuso, esses casos de violência, ocorreram ontem. E antes de eu continuar, eu quero só me apresentar. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se você for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Ele vai chegar para outros fãs de cinema, outros fãs de documentário e também de premiação, já que esse é um dos vídeos que faz parte da minha cobertura do Oscar 2025. Sugarcane está indicado na categoria de documentário muito merecidamente. Assim que eu tinha assistido, acho que ano passado, eu tinha cantado essa bola que eu achava que ele tinha tudo para ser indicado ao Oscar por causa do tema, por causa da força trazida pelo documentário, mas também por ele ser um baita filme, e finalmente pôde trazer aí o vídeo com os comentários para o canal.
Se você gosta de cinema, se inscreve aqui. Se você gosta também de cultura pop, séries, livros, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar finalmente de Sugarcane, documentário dirigido pelo Julian Brave Noisecat e pela Emily Cassie, e que é esse longa que ele traz ali uma história muito revoltante, muito difícil de ser assistida, mas que se revela um retrato muitíssimo interessante sobre o trauma dos povos originários ali vividos no Canadá. Eu acho que também é um trauma que pode, à sua própria maneira, ser refletido pelo que os povos originários viveram em vários outros países, em várias outras comunidades, mas aqui a gente está falando especificamente de algo que aconteceu no Canadá. E que é um documentário muito importante justamente pela denúncia que ele está fazendo, né? Como eu falei, é uma denúncia que eu acho muito relevante, porque é uma história que ela merece ser contada. Eu me apego muito com essa coisa às vezes, sabe? Histórias que elas merecem ser contadas, e que aqui, por exemplo, em Sugarcane, ela é muito bem contada, justamente pelo fator de o diretor ele trabalhar tudo com muito respeito, tudo com muita honestidade, com, né, trabalhando essa questão desse fator pessoal para ele de uma forma muito honesta, mas também por ele trabalhar um filme que ele é muito interessante na sua estrutura narrativa. Eu acho que Sugarcane é um documentário que ele consegue se destacar pela sua estrutura, não necessariamente porque é uma estrutura muito original, né? Não é um filme que vai reinventar a forma de fazer documentários, ele segue um padrão mais simples, ele segue uma montagem mais simples, mas ele tem um trabalho investigativo muito interessante e que é um trabalho muito dinâmico, então a gente acaba não se descolando do filme, mesmo quando ele vai para o lado mais pesado, mesmo quando ele está mostrando, retratando ou trazendo no texto, no discurso, algumas cenas em alguns momentos mais pesados. Porque apesar de ele ter uma estrutura muito simples, a dupla de diretores confia bastante na força das pessoas envolvidas. O que é que eu quero dizer com isso? É um filme que ele trabalha ali alguns focos de interesse, né? Mais de um personagem ali que viveu aquela questão. Então a gente tem o próprio Brave Cat como protagonista do filme. Muito do filme tem a ver com a relação dele com o pai. Vai trabalhar essa questão, por exemplo, dos traumas que o pai carregou, né? Os vícios que o pai carregou por causa de lidar com ser exposto a uma violência muito grande. Mas a gente também vai ter o filme se debruçando em outras figuras que também tem a ver com essa história, né? Como, por exemplo, um senhor que ele... Quando essa história ela acaba explodindo no Canadá, a Igreja Católica, ela tenta achar um representante da comunidade para levar ao Vaticano para pedir uma desculpa pública. Afinal de contas, diante de um escândalo tão grande, a própria igreja ela precisa dar um jeito de se pronunciar, né? Dar um jeito de tentar abafar aquela história e também tentar oferecer um tipo de pedido de desculpas da melhor forma possível. Então a gente vai acompanhar a viagem desse personagem, né? A viagem desse entrevistado ali pro Vaticano. E são pessoas muito simpáticas no geral, como eu falei. São pessoas que são legais de acompanhar. Mesmo quando a gente tá assistindo algo muito cotidiano, muito do dia a dia dessas pessoas, é um filme que ele acaba conseguindo cativar bastante e fazer com que a gente queira saber mais sobre elas, né? Queira saber mais sobre o contexto delas. E aí a gente vai, claro, esbarrar nessa questão do contexto delas estar atrelado a uma história tão sombria, a uma história tão incômoda como são essas histórias de violência. Acho que talvez um grande problema de Sugarcane, o único grande problema de Sugarcane, seja o fato de que o diretor, ele talvez por honrar essas pessoas, né, tipo, todo mundo que ele consegue entrevistar, assim, ele não quer deixar nenhuma dessas histórias soar como uma história coadjuvante, né, uma história menor. Então, ele acaba trazendo tudo que ele pode de cada pessoa que ele consegue trazer pro filme. E a gente tá falando de mais de um personagem, de mais de dois personagens. Eu tô citando aqui o co-diretor e o pai dele, e esse homem que ele vai pro Vaticano, mas eles não são os únicos focos da história. E aí, por a gente ter mais de um foco, né, mais de dois, três focos na história, Sugarcane, em dado momento, eu acho que ele acaba se atrapalhando um pouco, ele acaba tendo uma certa quebra de ritmo, que incomoda no decorrer do filme, sendo que é um filme curto, né? Que tem menos de 2 horas. Então ali já próximo ao final tem um momento que ele começa a se tornar um pouquinho cansativo, ainda que a dupla de diretores consiga recuperar muito desse fôlego pela forma como eles estão tocando a investigação. Então eles estão tocando uma investigação para tentar achar as pessoas, para tentar provar algumas coisas que aconteceram, para tentar achar culpados, tentar endereçar esses culpados, né? Mostrar quem tá culpado e tentar achar de alguma forma um jeito de trazer algum tipo de justiça. Isso vai fazendo com que Sugarcane ele vá criando algumas camadas, né? Vá criando algumas camadas ali, tanto para o trabalho investigativo, para o trabalho documental, mas também para o trabalho mais pessoal. Eu acho que uma grande linha narrativa que a gente tem aqui, para a gente se apegar em Sugarcane, é a narrativa do protagonista, do co-diretor com o próprio pai. E isso traz ali alguns momentos mais ternos, traz ali alguns momentos assim mais bonitos, porque a gente entende como a relação deles
é impactada pelos traumas que o pai viveu, né? Então, toda essa questão do próprio co-diretor, ele não viveu aquilo diretamente, ele não passou por aquela violência diretamente, não ocorreu com ele, mas ele está tentando investigar aquilo, também diz muito respeito ao próprio legado, à própria infância, à própria relação que ele tem com o pai, e isso vai nos levar a vários momentos muito emocionantes, vários momentos que são muito fortes, que são momentos assim que tornam toda a experiência de Sugarcane algo maior do que aquela violência. Sugarcane está denunciando uma violência, está falando de algo muito drástico, está falando de abusos que infelizmente ocorreram, que são horríveis da gente saber que ocorreram, né? É horrível em vários aspectos, mas ao mesmo tempo Sugarcane tenta ser maior que isso. A história que está contando ali são de pessoas que sobreviveram e são de pessoas que querem não apenas ser maiores do que o trauma, mas também lembrarem de quem precisa ser lembrado e respeitarem o legado dessas pessoas, trazendo o que for possível trazer de justiça para elas. O resultado é muito poderoso, ao meu ver. É um filme que ele tem um impacto muito forte. Eu acho que é um filme muito interessante de se assistir. Como eu falei, ele é muito necessário em várias esferas da análise que a gente pode fazer para Sugarcane, mas ele também é aquele filme que ele é interessante, ele é bem montado, ele é um filme que tem uma ideia legal e tem uma estrutura narrativa interessante, mesmo quando ele não é tão original. E é um filme que, infelizmente, ele é muito revoltante. Um filme que deixa a gente, sabe, com o coração na boca em vários momentos. Aquele filme que a gente fica pensando e contemplando toda a maldade que a humanidade é capaz de realizar, infelizmente. Então é aquela obra que ela vai olhar para isso de um jeito com a denúncia, que eu acho que é muito válido. É uma obra que ela joga luz para esses eventos que tem que ser expostos e tem que ser lembrados, porque é aquela coisa de que se a gente não conhece ou renega o passado, a gente acaba fadado a repetir. Então é importante a gente ter ideia de tudo que a humanidade fez de merda pra gente tentar ao máximo possível não repetir isso, o que parece que às vezes é muito difícil pra humanidade entender, que parece que tá querendo insistir nos mesmos erros, mas é um filme que ele tenta também trazer esse lado mais bonito, esse lado um pouco mais pessoal, esse lado um pouco, né, pra exaltar a parte boa, né? A bondade daquelas pessoas e tentar mostrar a maldade, mas mostrar que a maldade não pode ser o maior de tudo. E tudo isso acaba tornando esse filme muito envolvente, muito emocional, muito impactante e muitas vezes bem difícil também. Então, para Sugarcane, nota 8. Eu lembro que quando eu assisti esse filme pela primeira vez eu fiquei muito impressionado por toda a narrativa dele, né? Uma narrativa que, como eu falei, eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia assistir. Eu me interessei porque eu sabia de todo o envolvimento da Igreja Católica, né? Eu li sobre essa questão, então, os internatos com a Igreja Católica e tal, tinha uns abusos. Então eu fiquei interessado, porque eu fiquei interessado pelo contexto da Igreja Católica. Eu acabei me deparando com um filme muito mais forte do que eu tinha pensado a princípio, não apenas pela forma como ele expõe a violência, mas pela forma como ele desenha isso de uma maneira muito emocional, porque aqueles personagens, eles são muito carismáticos. Eu adorei acompanhar um pouco da vida desses personagens e saber, infelizmente, das violências que eles acabaram passando na vida, porque são violências que, infelizmente, ninguém merece passar. É um belo documentário que tá ali junto de Trilha Sonora para um Golpe de Estado, outro grande trabalho que tá indicado ao Oscar esse ano. E também não é o único documentário que tá fazendo uma denúncia, né? A gente tem bastante curta documentário com as suas próprias denúncias, e eu comentei os curtas em outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui também. E aí eu te pergunto se você já assistiu Sugarcane, comenta aqui embaixo o que você achou, ou qual é a sua expectativa pra obra. Eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.